Fala meu consagrado ou minha consagrada, então no vídeo de hoje a gente vai falar daquilo que todo investidor ou investidora ama, que é dividendos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os dividendos de uma das grandes pagadoras de dividendos da nossa bolsa de valores, que é ela, a Taesa, uma empresa de transmissão de energia elétrica. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre o negócio da empresa, que é a transmissão de energia elétrica, vou falar um pouco mais sobre os dividendos e também o payout, dividend yield e tudo que você imaginar com relação à distribuição do lucro em forma de proventos. Então se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você já conhece a Taesa, pode ficar à vontade para poder pular ali para a parte de dividendos, mas eu recomendo veementemente que você não faça isso, porque você pode aprender muito sobre o setor de transmissão de energia elétrica aqui na minha explicação. Então já deixa aquele like e vamos começar o vídeo. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Isso significa que ela atua por meio de concessões para poder fazer a construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. Você entendeu? Calma lá, se você não entendeu, pode deixar que eu vou te ensinar. O nome original da Taesa é Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA. E o negócio dela é tirar a energia da geradora de energia elétrica, levar para a distribuidora através de linhas de alta tensão. Todas essas linhas são construídas por parte da empresa. Ela tem ali, por meio desses contratos, que em média duram de 15 a 30 anos, o direito de construir, operar e ganhar dinheiro com a transmissão de energia elétrica. Esse é o modelo padrão do mercado de energia elétrica, mais especificadamente no segmento de transmissão. Todas as empresas se estabelecem ali seus contratos por meio de concessões, e aí ela tem o direito de utilizar daquele ativo de transmissão para transmitir energia elétrica, mas não é ela que controla deliberadamente ali a quantidade de energia que vai ser transmitida. Somando toda essa estrutura, todas essas concessões, a gente chega ali numa média de duração de contrato atual de 16,4 anos. Isso significa que os vencimentos desses contratos, dessas concessões, somando todos e dividindo pelos números de contratos, a gente tem uma média de 16 anos, ou seja, o investimento em Taesa, quando você compra essa empresa, você tem vários contratos com tempos diferentes na qual o ativo de transmissão continua sendo da empresa. Em termos gerais, são 13.576 quilômetros em linhas de transmissão espalhados ali por 18 estados e no Distrito Federal. Além disso, existem ali 97 subestações de transmissão de energia elétrica. Lembra que eu falei que não é a transmissora de energia elétrica que controla essa quantidade de energia que vai passar pelas linhas de transmissão? Pois é, essa quantidade total tem uma sigla, chama RAP. O RAP significa Receita Anual Permitida. E esse número é estipulado ali pela elaboração do Operador Nacional de Energia Elétrica, quando ele cria um modelo a ser seguido e faz uma simulação de quanto uma empresa, nas condições climáticas atuais, levando em consideração as tarifas e a dificuldade de gerar energia elétrica, quanto que essa empresa, esse modelo comum, poderia transmitir de energia elétrica. Com isso, ela consegue tirar a sua remuneração básica ali, e esse é o RAP. Em termos de receita anual permitida, a Taesa, por meio dos seus ativos, é a maior aqui no cenário nacional. Ela detém 2,167 milhões de reais em receita anual permitida. Isso a torna dona de 16% do market share de transmissão de energia elétrica. Tá, beleza. Agora que eu já te falei um pouco mais sobre a empresa, suas operações, vamos falar dos resultados ali nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses a gente teve uma receita líquida de 2.471.280 milhões reais. E como a margem líquida da empresa é de 54,1%, nos últimos 12 meses a Taesa entregou ali um lucro de 1.337.120 reais. Pelo fato do setor de transmissão de energia elétrica atuar ali por meio de contratos com durações estipuladas e remunerações estipuladas, tendo por base ali a inflação, entre outros indexadores, o setor de transmissão de energia elétrica é tido como um dos mais perenes e menos susceptíveis a mudanças climáticas, a níveis de água no reservatório, tarifas e dificuldade de geração de energia elétrica. É claro que, como ela é uma empresa de transmissão, ela necessita que alguma outra empresa gere e que precise de ir para outro lugar para ser distribuída. Então ela está no meio desse embate ali entre quem gera e quem distribui. Mas como seus contratos são de longas durações e não tem nenhum fator climático diretamente relacionado, ela sempre tem uma margem muito controlada e também resultados muito previsíveis, porque as empresas de energia elétrica como um todo têm uma receita recorrente e mais previsível. Diferentemente do varejo, que depende ali do ânimo da pessoa, do ânimo do consumidor, ou se não da indústria, que depende de diversos fatores, o setor de energia elétrica tem uma receita mais recorrente, mais previsível, porque é um
bem comum ali, que a maioria das pessoas utiliza, na verdade todo mundo, né, utiliza de energia elétrica. Então, como tem esse interesse público, os contratos têm que ser bem regulados e também a receita tem que ser bem previsível, porque a empresa não pode deixar um rombo gigantesco ali para ver o que vai acontecer no mês que vem e se endividar demais. Isso não pode acontecer nas transmissoras, porque ela precisa honrar com aquele ativo que ela construiu e também com o contrato que ela estipulou e transmitir a energia elétrica independentemente dos fatores. Então, agora que você já soube do negócio, já soube do quanto ela ganha, o como que ela ganha e entre diversos outros fatores, vamos falar então de dividendos. Para você que não sabe, eu acho meio impossível você não saber ali o que é dividendo, mas na verdade dividendo é uma forma de provento. Existem 4 tipos de proventos que você consegue receber ali como acionista da empresa, que você tem direito como acionista da empresa. Os 4 tipos de proventos são dividendos, juros sobre capital próprio, subscrição e bonificação. A gente não vai entrar aqui no meandro entre os tipos de proventos, mas saiba que nos dividendos e no juros sobre capital próprio, você recebe uma porcentagem de acordo com a sua posição acionária do lucro líquido da empresa no exercício em questão. No caso da subscrição, quando uma empresa vai fazer uma nova emissão de ações, você tem o direito de manter a sua posição e não ser liquidado. Vamos supor o seguinte, a empresa tem 100 ações, você tem uma ação, portanto você é dono de 1%. Se ela emitir ali mais 100 ações, ela vai ficar com 200 ações. E se você não comprar uma ação para manter seu 1%, você vai ficar com quanto? Isso mesmo, 0,5. Já entendeu a subscrição. Agora vamos falar da bonificação para depois passar para os proventos, para os dividendos da Taesa. A bonificação é quando você recebe ali a sua participação em forma de novas ações. Isso é muito interessante porque poupa ali o trabalho de você ter que reinvestir os dividendos. Então beleza, agora que você já deu uma sacada, o que é o dividendo então? O dividendo é dinheiro entrando na conta. O dividendo e o juros sobre capital próprio são formas de remuneração do acionista com dinheiro mesmo, entrando lá na conta da sua corretora. E falando sobre a Taesa, ela é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Para analisar os dividendos da empresa, eu separei aqui 4 quesitos e para cada um deles eu vou dar uma nota de 0 a 5. Os 4 critérios que eu estipulei aqui foi o crescimento e constância nos lucros, porque só dá para pagar dividendos se tiver lucro, a frequência nos pagamentos para ver se essa constância no lucro está sendo revertida em constância em dividendos, isso interessa muito quando a gente vai investir numa empresa com foco em dividendos, o payout, que é a porcentagem do lucro líquido a ser distribuída por parte da empresa, e o dividend yield, que é o retorno ali, o final das contas, o retorno por dividendos. Então, olhando aqui para o lucro da Taesa, a gente consegue ver uma curva bem ascendente, apesar de um momento ali de instabilidade em 2017, a gente voltou a ter uma alta nos números da empresa. Então, em questão de lucro, o lucro da empresa vem crescendo bastante, vem crescendo de forma consistente. Isso aqui é o resultado anualizado, tá bom? Não são os trimestres isolados, porque no trimestre a gente tem várias oscilações, mas o que conta aqui é o ano completo, o exercício anual da empresa. Então, no quesito crescimento e constância do lucro, a gente consegue ver que realmente o lucro da empresa vem crescendo. A Taesa, como é uma das maiores na transmissão, não tem como você esperar um crescimento ali de 30, 40, 50, 70% de uma vez, porque já é um negócio grande, um negócio consolidado, não vai crescer da mesma forma que empresas menores. Então, em termos de avaliação, se eu tivesse que dar uma nota levando em consideração o crescimento e a constância nos lucros da empresa, a Taesa indiscutivelmente levaria ali nota 5 para esse quesito. Então vamos passar para o próximo critério. O próximo critério é a frequência de pagamentos de dividendos. Aqui nesse gráfico você consegue ver que da mesma forma com que o lucro cresceu, os proventos pagos pela empresa também cresceram. Então olhando aqui você consegue ver um gráfico diretamente do RI da empresa numa planilha que a empresa distribui gratuitamente no seu site de relacionamento com o investidor, os pagamentos de dividendos feitos desde o ano de 2009. Só em 2020, no primeiro semestre, a empresa já distribuiu 521 milhões de reais em proventos para os seus acionistas. Então, em termos de constância, a empresa sempre distribuiu dividendos, mesmo ali que os proventos sofram com oscilação no lucro da empresa, ela continua distribuindo bastante. Então, vamos passar para o próximo critério, mas antes disso eu vou dar uma nota que é de 5, porque os proventos sempre foram pagos regularmente, apesar do lucro da empresa. Então, agora vamos passar para um critério um pouquinho mais delicado, que é o payout. Se você não sabe o que é o payout, é a porcentagem do lucro líquido a ser distribuída aos acionistas, ou seja, a empresa pega, lucra um tanto lá e em assembleia geral ela delimita quanto desse lucro vai ser distribuído para o acionista e quanto desse lucro vai voltar para o caixa da empresa para ela poder fazer reinvestimentos no negócio, fazer capex, provisões, entre outras coisas.
O payout é muito importante para você identificar se uma empresa realmente está fazendo reinvestimento no negócio. Só através do payout que você consegue ver o quanto do lucro está sendo distribuído, está sendo colocado na mão do acionista e quanto lucro está sendo reinvestido nos negócios. Existe um limite muito tênue aí para cada empresa funciona de uma maneira. Se você tem uma empresa muito pequena, você pega o lucro inteiro e coloca e reinveste para a empresa crescer cada vez mais. Se você tem uma empresa muito grande, você consegue ali distribuir bastante do lucro sem fazer falta para o negócio. Mas existem grandes empresas, a citar ali o exemplo da WEG, que não distribui grandes dividendos, mas continua reinvestindo no negócio e crescendo demais, fazendo aquisição pra caramba, mas então tem sempre um limitezinho ali do payout que eu considero um pouco saudável a depender da empresa. No caso da Taesa, como ela tem uma previsibilidade de receita, uma previsibilidade de lucro, é claro que ela tem uma previsão completa de quanto que ela vai ganhar no exercício seguinte, quanto que ela vai ganhar no exercício seguinte, então ela consegue ela consegue distribuir de uma maneira consciente ali grande parte do seu lucro, tendo uma estimativa do número que vai vir no trimestre que vem. Então, em termos de payout, o payout normal ali está em cerca de 65% e o payout ajustado está em 90%. Então, nesse quesito, eu considero que a Taesa é uma grande pagadora de dividendos e que paga muitos dividendos aos seus acionistas e tem um payout muito grande, na casa de 90% do lucro sendo distribuído aos seus acionistas. Algumas vezes ali esse payout é reduzido, como aconteceu recentemente, que a gente tem um payout ali de 65%, mas é porque neste momento de instabilidade, todas as empresas no geral estão tendo que fazer provisões, aumentar os investimentos, porque é um cenário completo de incerteza. Então, neste quesito também a Taesa ganha nota 5, mas não é porque eu sou acionista, não. E agora, o complemento disso tudo, a finalização disso tudo é o Dividend Yield, que é um indicador de valuation que traça um paralelo entre o dividendo pago por ação e a cotação da ação para saber qual que é o retorno que você teria ao investir na empresa em forma de dividendos. Ele é calculado no ano e, neste exato momento, o Dividend Yield da Taesa é um dos maiores da Bolsa de Valores e do setor elétrico é com certeza o maior. No momento de gravação desse vídeo, o Dividend Yield da Taesa está em 8,6%. E nesse gráfico que eu trouxe aqui para você consegue ver a maioria das empresas de energia elétrica, não existem todas aqui, mas as mais relevantes estão nesse gráfico. E você consegue ver o Dividend Yield nos últimos 12 meses e a Taesa está ali com 8,5% de Dividend Yield. A única empresa que consegue chegar perto dela nesse quesito é a AES Tietê, que também tem geração e transmissão de energia elétrica. É um negócio um pouco diferente, mas tem muita transmissão na receita da empresa e por isso ela entrega um Dividend Yield de 8%. Mas a Taesa é o maior Dividend Yield dos últimos 12 meses do setor de energia elétrica. Então, no quesito Dividend Yield, uma empresa que está com essa cotação nesse cenário pós-crise de incerteza, nestes níveis ali, uma baixa um pouco acentuada, mas uma pequena recuperação nos últimos meses, a gente consegue ver que mesmo assim o Dividend Yield está extremamente atrativo. Lembra sempre, isso aqui não é uma recomendação de compra, mas leve em consideração esses fatores para você fazer a sua análise. Então, em termos de Dividend Yield, a gente tem ali uma nota 5 também e a Taesa ganhou de lavada e está com a nota máxima ali de 20. Então, comenta aqui embaixo qual que é a próxima empresa que você quer ter aqui na avaliação dos dividendos para saber se a sua empresa é uma grande pagadora de dividendos ou não. E vamos ver quem consegue bater a Taesa. Comenta aqui alguma que pode bater, porque se for qualquer uma delas não faz nenhum sentido. Então não deixa de se inscrever aqui no canal. E se você me conhece, já sabe que está na hora de rodar aquela vinheta safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not